Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz arrastado da residência e assassinado a bala em Dois Unidos. Polícia registra 2 assassinatos no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 8 de setembro de 2020. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas foram registrados em Pernambuco 12 assassinatos, 12 homicídios. 9 deles ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 2.431 assassinatos, sendo 1.352 no interior e 1.079 no Grande Recife. José Ariosvaldo da Silva Júnior, um jovem com 21 anos de idade, residente em Salgueiro, no sertão do estado, se envolveu numa briga com o próprio irmão Francisco Arnaldo da Silva Neto, de 20 anos de idade. Durante a confusão, o Francisco meteu a faca nele e fugiu. José Ariosvaldo da Silva Júnior foi socorrido no hospital local, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Leandro Calixto da Silva, de 36 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira durante uma discussão na casa do pai dele, na Avenida Governador Manuel Borba, em Tracunhaém. E o suspeito, o próprio irmão Leôncio Calixto da Silva, de 44 anos de idade, que foi preso em flagrante. Leandro Calixto foi socorrido no hospital Emílio Coutinho, lá mesmo em Tracunhaém, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Aí, 2 crimes em família em que irmão mata irmão. O primeiro já divulgamos aí, foi em Salgueiro do Sertão do Estado, e o outro em Tracunhaém. Juan João dos Santos Silva, de 26 anos de idade, Josenildo José dos Santos e Juan João dos Santos Silva, de 26 anos. Juan e o Josenildo, 32, eles foram assassinados com disparos de arma de fogo na rua Conselheiro Oliveira, no bairro da Borborema, em Serra Talhada. O suspeito do crime, o tal de Geraldo Souza, que foi preso em flagrante lá na casa de uma filha dele. Os corpos de Juan João dos Santos Silva e Josenildo José dos Santos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi assassinado a bala e o corpo é encontrado no assentamento Mandacaru, à margem da BR-407, em Petrolina. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML local. Pedro Lucas dos Santos, um homem com 46 anos de idade, profissão informada, residente na rua Ministro João Barbalho, em Sirié, foi assassinado a golpes de faca peixeira por um casal, Flávio Paulino e Maria Betânia da Silva, que logo em seguida foram presos em flagrante. A motivação do crime ainda é desconhecida. Valmir Severino dos Santos, com 41 anos de idade, este foi assassinado a golpes aliás, foi disparos de arma de fogo. Ele estava bebendo no terraço da residência dele, na rua Pedro Pereira Guedes, em Macaparana, quando de repente ele se desentendeu com a vizinha Clécia Bezerra. Ela discutiu com ele, saiu do local e quando voltou com alguma pessoa em um carro Gol. Daí ela se aproximou do Valmir Severino dos Santos, que estava bebendo no terraço de casa, e cometeu o crime. Matou o rapaz, depois entrou no Gol e fugiu no veículo em alta velocidade. O corpo de Valmir Severino dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Luciano dos Santos, um homem com 41 anos de idade, foi assassinado a golpes de facão na rua do Matadouro, no sítio campestre, zona rural de Vicência. O suspeito, o enteado dele, Girlan Xavier da Silva, de 27 anos de idade, conhecido pelo apelido de Juba, que está foragido. A motivação do crime é desconhecida e o corpo do senhor Luciano dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Um homem que estava dirigindo uma caminhonete Amarok em Jucati, no interior do estado. Ele foi baleado, reagiu, trocou tiros com a polícia, pessoal da PM, e ele acabou capotando o veículo e morrendo a caminho do Hospital Regional do Moura, em Garanhuns. A vítima ainda não foi identificada, o nome não foi informado e o corpo foi encaminhado ao IML em Caruaru. Um comparsa dele conseguiu fugir. Você sintoniza o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Estão sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. A Índia Janeide da tribo Funior de Águas Belas. Ela é estabelecida com a barraca de lanches ao lado da Igreja Batista Brasil para Cristo, em frente à galeria em Beberibe. Ela e Frígio Lima. Walter e Edna, do Self-Service Que Sabor, que fica na Avenida D, em frente a um posto de combustível no Cartéis Umbre Lima. Walter é cunhado de Eliane, esposa de Beto Móveis. Esse casal que é pai de Jéssica e sogro de Severiano. Num talão em Pontas de Pedra e Ana Nolita em carne de vaca, sempre ligados na Jornal. A turma do Saberé, o verdadeiro do bairro de São José. O presidente é Vulca e o diretor é Antônio Eusébio. Paitãozinho de Sapucaí de Dentro também está sintonizado na Jornal. Ele e o amigo dele, o vigilante do Hospital Ulisses Pernambucano, Pinha da banda Ojuoba. A rapaziada da CTTU, agentes que cobrem o trânsito do Recife, João Vitor, Paraíso do Vale, Mirinho, que é do sindicato da categoria, Alexandre Pelezal, que está de quarentena, o gerente geral da CTTU, Fabiano Ferraz, Nilza e Maurício do setor administrativo. Um carro Peugeot desgovernado capotou na rodovia Zabranque, em Oricuri, no sertão do estado. Uma mulher que viajava no veículo morreu a caminho do hospital local. Jussiele da Silva tinha 18 anos de idade. 3 outras pessoas ficaram feridas neste acidente e foram socorridas também no hospital local. Um carro atropelou uma motocicleta na BR-423 em Lajedo, no Agreste do estado. A mulher que viajava na garupa da motocicleta morreu na hora. Maria do Socorro de Amorim tinha 41 anos de idade. O condutor da moto, o esposo dela, Cláudio Fernandes de Amorim, 54 anos, ficou ferido e foi socorrido no hospital local. Rapaz arrastado da residência e assassinado a bala em 2 Unidos. Polícia registra 2 homicídios no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Os aniversariantes de hoje, terça-feira. Eronildo de Melo é tio de filha do Açougue do Povo, que fica no Sítio Grande, em Casa Amarela. Eronildo está completando 66 anos de idade, mora no Buriti. Ele é amigo de Mário Broa. Maurício de Tactinga está completando hoje 53 anos de idade. Maurício, a esposa dele é Zezinha, que já está preparando a festa, juntamente com a cunhada do Maurício, Cosma, e também a sogra do Maurício, Dona Amara. Alana Batista Neri, completando hoje 29 anos de idade, mora no bairro de Peixinhos, em Olinda. O esposo dela é o PM Tiago e o papai da Alana é o sargento Neri e Dona Suzana. Aniversariantes da MERP-PMPM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o capitão Severino dos Ramos Santos e os sargentos Luiz Fideli de Souza e Valdir Alexandre de Lima. Na rodovia BR-232, em Santo Aleixo, no Jaboatão dos Guararapes, um carro não identificado atropelou e matou um rapaz, Júlio César da Cruz Pereira, que tinha 30 anos de idade. Ele tinha acabado de descer de um ônibus onde tinha vindo de um piquenique com a família. Desceu do ônibus, não prestou atenção, foi atravessar a pista, a BR, e acabou sendo atropelado e morto. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. No bairro do Pacheco, um homem casado cismou que estava sendo traído, chifrado,
armou-se com um porrete de madeira, inclusive com pregos enfiados na ponta da madeira, e meteu na cabeça do suposto urso. É justamente o vizinho dele, Adriano Marinho da Silva, de 27 anos de idade, que foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA do Jaboatão dos Guararapes. A polícia descobriu que era só um boato. Jogaram esse boato na cabeça de Suendel Ferreira dos Santos e ele acabou entrando em cana. Foi parar no DHPP. No cruzamento da Avenida Engenheiro Domingos Ferreira com a Rua Professor José Brandão, em Boa Viagem, houve uma colisão entre dois veículos, um Logan e um Tucson, que capotou em seguida. Um comerciante de 53 anos que viajava no Logan ficou ferido, ficou preso inclusive às ferragens dos carros e foi socorrido no hospital particular. O motorista da Tucson sofreu ferimentos leves e foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA da Imbiribeira. Ainda em Boa Viagem, mais precisamente na Rua Capitão Zuzinha, policiais militares do 19º Batalhão abordaram um carro com suspeitos. Benilton Celestino Soares, 22 anos, e Jefferson da Silva, 24 anos. Com eles, com essa dupla, a PM apreendeu uma faca peixeira, um revólver calibre 38 e também munições. De acordo com informações, os dois estariam realizando assaltos, uma sequência de assaltos na localidade. E com eles também foram apreendidos o carro que eles estavam, produto de roubo, vários celulares e também outros produtos de roubo. Durante uma briga em família na Rua Campos Sales, na Madalena, um jovem de 20 anos de idade, Luan, ele agrediu a faca o próprio pai, Senhor Batista, também conhecido como Zezinho. 3 vizinhos, inclusive um policial militar, se envolveram nessa confusão, tentando apaziguar a coisa, também ficaram feridos. Aí a população, minha gente, por pouco não linchou o suspeito, o jovem de 20 anos. Ele, o jovem e as pessoas feridas foram socorridas nos hospitais Getúlio Vargas, Restauração e também na unidade de pronto atendimento da Caxangá. Tem mais gente ligada aqui na Jornal. Doido, Dão Doido, Zinho Carlos do Bloco, Neném Corninho, Mutuca e Fonfon, e também João do Para da UPA nos Torrões. Edinaldo Souza, ele é do Morro da Conceição e está trabalhando na integração da Macaxeira. O enfermeiro Marcos Souza do Quadro de Nipapo, ele e os amigos, o senador Kiel e o radialista, amigo da gente, Tony Sena. Mário Sérgio Jusilene de Pão Amarelo. Mário Sérgio é filho de seu Amaro Bal, do Engenho Maranguape. E o filho de Mário Sérgio Jusilene é o João Guilherme, nasceu recentemente. O sargento Jorge está lá no Caiara. Anaí, professora, mora na Avenida Mostardinha, aniversariou inclusive na última sexta-feira. Ela é aluna da Academia da Cidade do Polo ABC. Ela é irmã de Loló e é amiga de Marluce Xavier. Cristine, o sargento PM do Corpo de Bombeiros Murilo Vieira, do Córrego Zé Grande. Eles inclusive estão avisando, faltando água lá na comunidade há mais de 15 dias. Marcos Douglas é o baiano, está lá na Chagas Ferreira. E também Ramos Gaudêncio em São Lourenço da Mata, todos sintonizados na Jornal. E a rapaziada do HR, o médico Dr. Marcos Barreto, chefe do setor de queimados, o diretor do HR Miguel Arcanjo, o vice Roberto Natanael, os médicos Severino César, o Wellington Bru e também os amigos Cláudio Torres e o Defonso, que é assessor de imprensa, e Marquene, filho de Dona Terezinha, que mora no Cabo de Santo Agostinho. Lucas Pereira, um rapaz com cerca de 35 anos de idade, ele foi baleado no pé, ninguém informou aonde, quem atirou nele. Ele foi socorrido na emergência do HR. Cícero Henrique Santos Guimarães, de 46 anos, residente na Avenida José da Câmara Vieira, em Prazer, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a pedradas no terminal integrado do curado. Foi agredido com pedradas na cabeça por uma pessoa de identidade não informada e foi socorrido na emergência do HR. Rodrigo Felipe Santos de Souza, com 28 anos de idade, residente na Rua Rio Magimirim, que fica em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes, é Rua Rio Magimirim, em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes. Este sofreu queimadura no incêndio, que começou no colchão, cigarro aceso, e aí, segundo informações, ele, o Rodrigo, seria portador de necessidades especiais, ficou queimado nesse acidente
e foi socorrido na emergência do HR, onde está sob os cuidados do Dr. Marcos Barreto. Estão de plantão na portaria da emergência geral do HR as recepcionistas Martinelli de 2 Unidos, Raíssa Janaína Ramos, André Marinho de 2 Unidos, Clécia, filha de Cátia, neta de Dona Lúcia, Janaína Otília, esposa de Wilda Bombetério, Eliane, filha de Nego e Geninho de Nova Descoberta, Elaine, Amaga e também a Índia de Rio Doce. E os maqueiros de plantão, Carlos André Mineral, João da Renda e Igor Marinho, que é filho de Andréia. Abraçando os nossos irmãozinhos operadores aqui da Rádio Jornal, os nossos queridos Big Alves, Guto César, Chaveirinho tá de férias, Camutanga, Adilson, Carlos Santos, Isaac e o nosso querido Aldo Leite, que está comandando o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página na Supermanhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Carlos Alexandre Valério de Freitas, um jovem com 20 anos, residente no povoado Gravatá, em Poção, no interior do estado, foi agredido com golpes de barra de ferro por uma pessoa de identidade não informada e foi trazido para Recife para o HR. Vitor Silva Leitão, que mora na Rua da Alegria, em Brasília Teimosa, zona sul do Recife, foi agredido a socos, pontapés e garrafadas. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos e ele foi socorrido no HR. Marcos Antônio Sarmento Martins, tem 55 anos de idade, residente na Rua Canela, em Ouro Preto, Olinda, sofreu queimaduras num acidente com álcool e foi socorrido na emergência do HR. João Vitor Freitas da Silva, de 20 anos de idade, residente na Rua Antônio Ferreira Leão, no bairro de Bom Jesus, em Lagoa de Itaenga. Este foi baleado na barriga por uma pessoa de identidade não informada, sendo levado para o hospital local, onde ele foi em seguida removido para Recife para o HR. Juliana Juvino de Oliveira, 19 anos de idade, residente na Rua Professora Maria Mercedes, no sítio Novo, em Nazaré da Mata, deu um mergulho em uma água rasa e acabou batendo a cabeça. Ela ficou grave, foi socorrida no hospital local e em seguida removida para o HR. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Maicon Leandro da Silva Oliveira, que mora na cidade de Igarapu, no Cabo de Santo Agostinho. Ele trafegava numa motocicleta, foi atropelado por um carro não identificado, ficou machucado e foi socorrido no HR. Edinaldo Teixeira da Silva, 53 anos, residente na Rua Miguel Calmon, no bairro de Ibura. Ele pedalava a bicicleta e foi atropelado por um carro não identificado, ficou bastante machucado e foi socorrido no HR. Luiz Batista de Souza, um idoso de 75 anos, residente na travessa da Rua Rosa de Lima, na Sapucaí de Dentro, em Olinda, sofreu um acidente numa mobilete e foi socorrido na emergência do HR. Everton Felipe Ferreira de Oliveira, com 22 anos de idade, residente na 4ª Travessa do Alto da Trilha, em Passarinho, no Recife, foi atropelado na BR-100 Norte, ali naquela região de Passarinho, e o veículo causador do acidente não foi identificado, ninguém anotou nem a placa nem a marca. Everton Felipe Ferreira de Oliveira, bastante machucado, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Rapaz arrastado da residência e assassinado a bala em 2 Unidos. O servente de pedreiro Davidson Álvaro Santos da Silva, com 28 anos de idade, residente na 1ª Travessa do Alto do Agape, no bairro de 2 Unidos, ele foi arrastado na residência dele. Estava dormindo com a esposa e filhos. De repente, homens desconhecidos encapuzados, se dizendo policiais, invadiram a residência e meteram bala nele na frente da casa. Ele tentou correr e aí acabou morrendo numa ribanceira. Caiu em frente de casa numa ribanceira e acabou morrendo. De acordo com informações, o jovem já teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas a motivação do crime ainda está sendo investigada. O corpo do servente de pedreiro Davidson Álvaro Santos da Silva foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Polícia registra 2 assassinatos no Cabo de Santo Agostinho. 2 homicídios foram registrados de ontem para hoje nas 24 horas na cidade do Cabo de Santo Agostinho. A primeira vítima
foi morta por volta das 10h40 da manhã. O biscateiro Manassés Augusto Veloso de Oliveira tinha 26 anos de idade, morava na Rua 2, no bairro da Bela Vista. Ele foi assassinado a bala na Rua Francisco Gomes de Farias, no bairro Malaquias. 2 homens numa motocicleta cometeram o crime. No momento do assassinato, o Manassés trabalhava lavando a fachada de uma casa de um cidadão. E de acordo com informações, ele seria usuário de drogas e em algumas vezes traficantes foram até a casa da família dele fazer cobrança de dívidas. Na última sexta-feira, de acordo com informações, ele havia se envolvido numa briga, numa confusão. E aí a polícia vai investigar para saber se ele foi morto por conta dessa briga ou por conta das drogas. O corpo do biscateiro foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E outro crime do cabo aconteceu por volta das 7h20 da noite. A vítima é Edson de Araújo Inácio, 39 anos. Ele morava na Rua Esmar Moura, quadra 32, lote 7, na cidade de Igarapu. Ele foi baleado perto de casa por desconhecidos, levado para a unidade de pronto atendimento ao Valor do Cabo, mas não resistiu e faleceu. E as informações é de que ele dirigia o carro dele quando atropelou um ciclista. Houve uma discussão e aí durante essa discussão ele saiu do carro para correr, mas foi perseguido e baleado pelos 2 suspeitos. O corpo de Edson de Araújo Inácio foi removido da UPA do Cabo para o IML. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continua de plantão aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.